Olá, este é o canal Versátil de dezembro, o último de 2018. O principal lançamento do mês é o volume 12 da coleção Filme Noir, em edição em Digistack, com 7 filmes na verdade, em 3 DVDs, mais 6 cards, uma edição limitadíssima. Eu falei 7 filmes porque a coleção Filme Noir, desde o volume 9, ela traz um filme nos extras. No caso do volume 12, é o filme noir britânico Encontro em Londres, do Basil Dearden, que é muito interessante por trazer um ator, né, negro como um papel de protagonista, né, uma coisa muito rara, ainda mais se pensar que o filme é de 1951. E o Earl Cameron, que é esse ator que teve esse protagonismo inédito para um negro naquele momento no cinema inglês, ele dá um depoimento nos extras, um depoimento de 8 minutos, com mais de 90 anos, e é muito interessante ver como ele ainda está lúcido e fala dessa experiência realmente marcante, né? E esse filme ele vai se relacionar com um outro da caixa, que eu vou falar, que está no disco 2, que O Ódio é Cego. O disco 1 traz o filme da capa. Na capa nós vamos ver o Richard Conte, que é um ator muito importante dos filmes noir. Nós já vimos aqui em diversos outros filmes como Império do Crime, Sangue do Meu Sangue. E ele aqui está junto com Victor Mature no filme Uma Vida Marcada, Cry of the City, um dos filmes noir do Robert Siodmak, o diretor que se especializou no gênero, né? Tem grandes filmes como, na última edição nós lançamos Os Assassinos, já lançamos Dama Fantasma, A Confissão de Thelma, e ainda tem outros filmes que a gente não lançou como Baixeza, que são muito importantes no gênero do filme noir. Uma Vida Marcada é um filme que vai falar, na verdade, de dois amigos de infância que tomam caminhos diferentes. Um se torna um gangster, né, uma pessoa, um bandido sem escrúpulos, que apenas quer subir na vida a todo custo, passando por cima das pessoas, e um policial. Os dois são de uma comunidade, uma espécie de Little Italy, de uma comunidade ítalo-americana. Né? Tem todos aqueles laços de família, os laços italianos, e nessa situação vai se complicar a partir do momento que o personagem do Richard Conte, que é o bandido, ele mata um policial. E aí nós vamos acompanhar como que vai ficar essa amizade, esses laços nacionais diante dessa situação, de um policial que persegue seu amigo de infância. É um filme muito bem trabalhado pelo Siodmak, com a fotografia tipicamente noir, com traços expressionistas, com toda uma carga religiosa, católica, e que vai lembrar muito, na verdade, antecipar muito o cinema do Martin Scorsese. Se você lembrar lá do Caminhos Perigosos, Bons Companheiros e Cassino, a raiz está aqui nesse filme Uma Vida Marcada. É um belíssimo filme noir e está restaurado com um extra de quase meia hora de um crítico inglês explicando todas as linhas de força, a questão do duplo, as questões mais interessantes relacionadas a esse filme noir. No mesmo disco, nós temos Estranha Fascinação, I Walk Alone, do Byron Haskin, com um trio fortíssimo de atores. Burt Lancaster, Kirk Douglas e a femme fatale Elizabeth Scott, né? Ela mesmo, né? Aí de filmes como Caminho da Tentação, aquela voz super marcante. No caso, esse filme, ele é muito interessante, eu até uso às vezes em sala de aula num curso de filme noir, para mostrar a questão da evolução da retratação do gangster, do filme de gangster da década de 30 para o filme noir. Aqui é muito interessante porque é como se fosse a ponte entre os dois gêneros, filme de gangster e filme noir. O personagem do Burt Lancaster, ele tem uma quadrilha, uma gangue que trabalha com contrabando de bebidas durante a Lei Seca. Pouco antes da revogação da lei, ele é preso e o Kirk Douglas fica solto e tem todo um negócio com ele e ganha prosperidade ao fim da Lei Seca até a década de 40, até depois da guerra, quando o Burt Lancaster é solto. Quando o Burt Lancaster é solto e vai pedir a sua parte para um hoje importante empresário, que é, na verdade, o antigo gangster, o Kirk Douglas, ele descobre que, na verdade, o gangsterismo se tornou uma empresa, uma empresa capitalista, cheia de contabilidades, de negócios escusos, lavagem de dinheiro, muito diferente
da época do gangsterismo da Lei Seca. Então é como se ele saísse do filme de gangster, o Burt Lancaster, e entrasse no mundo do filme noir, com todas as questões de ambiguidade moral, muito bem trabalhadas aí nesse filme. Então vale muito a pena comparar aí os filmes de gangster com James Cagney, o Edward G. Robinson, com esse Estranha Fascinação, filme inédito que sai agora pela primeira vez em DVD no Brasil. No disco 2, nós temos O Ódio é Cego, um dos mais importantes da caixa, No Way Out, que é um filme do Mankiewicz, do Joseph Mankiewicz, o mesmo diretor do A Malvada, do Cleópatra, que já apareceu na coleção Filme Noir, Com o Sangue do Meu Sangue, e também com o filme Uma Aventura na Noite. Esse é um dos primeiros trabalhos dele e é muito importante para marcar a estreia no cinema do Sidney Poitier. E o Sidney Poitier não está aqui como figurante, está num papel muito importante, contracenando com o Richard Widmark, que também é um ator muito famoso no mundo do universo do filme noir, numa situação de racismo. É um drama noir que tem toda a questão de desenvolvimento de personagem, temática sombria, e trata dessa questão do racismo. Na verdade, são dois bandidos que vão parar num hospital, são dois irmãos, e um dos irmãos morre justamente quando está sendo atendido por um médico negro, e os dois são racistas. E esse bandido racista não aceita, acusa o negro de tudo quanto é nome, como se fosse um macaco, coisas horríveis, achando que ele, na verdade, matou o irmão por o irmão ser branco. Então, toda a temática racial é muito bem explorada nesse filme, um filme que entra na linha de filme noir de denúncia. No mesmo disco, nós temos Os Valentões, Drive a Crooked Road. Esse filme é um filme noir B, que é muito lembrado, aliás, tem até uma apresentação do Scorsese, vale muito a pena em vários sentidos. É o filme noir, ele começa com um filme solar, até toda uma atmosfera que você imagina que não vai caminhar para o filme noir, e desenvolve aquele coração sombrio, aquela trama que tudo dá errado por causa de uma mulher, né, por causa de uma paixão, de algo, sem pensar, né, de agir do protagonista. Você vai ver no final um final sombrio, um final bastante noir. Mas é importante destacar aqui a presença do Mickey Rooney. Mickey Rooney, que é um ator, como todos sabem, lá dos musicais da MGM, fazia muito musical, comédia, num papel dramático, mostrando todo o seu talento aí numa das suas atuações mais marcantes. Lembrando que ele fez um outro noir, que é o Quicksand, mas esse é o melhor. Aí nós temos no disco 3, mais dois filmes, O Golpe do Destino, Cry Danger, que é um filme do Robert Parrish, a estreia do Robert Parrish, que é um diretor que nós já lançamos na Margens do Rio Grande, alguns outros filmes e outras coleções da Versátil. E aqui nós temos o Dick Powell, que é aquele ator icônico do filme noir, né, do Até a Vista Querida, do Caminho da Tentação e tantos outros, né? E ele faz aqui um personagem com bastante, os wisecracks, bastante, inclusive tem um noir que tem bastante humor, com muitas tiradas, e toda aquela ambientação de um homem, na verdade, que vai atrás de saber o que fizeram, o que aprontaram com ele. Então uma trama que vai ter femme fatale, todo um roteiro intrincado, bastante interessante. Também foi resgatado agora há pouco pela Film Noir Foundation e chega pela primeira vez aqui em home video no Brasil. E fechando a coleção, no disco 3, juntamente com o Golpe do Destino, nós vamos ter o Concerto Macabro. Concerto Macabro é um filme do John Bram que se encaixa numa vertente muito interessante do filme noir, que é um noir histórico. Pouquíssimos filmes que não são ambientados na sua época, ou seja, década de 40 ao final dos 50, são filmes contemporâneos, a maior parte dos filmes noir, grande parte, tem uns filmes históricos, como esse, tem um filme do Anthony Mann, que nós já lançamos, um outro dele sobre a Revolução Francesa. Aqui se passa na Londres vitoriana, e o John Bram é o diretor que fez uma série de filmes para a Fox. Um outro filme muito famoso foi a refilmagem do The Lodger, do Hitchcock. E nós temos um protagonista bastante noir, que é um músico que durante acessos de amnésia, ele seria um assassino. E a polícia vai investigar. E a trilha sonora é uma trilha sonora do Bernard Herrmann, super marcante, né, o grande compositor do Hitchcock. É um filme bem interessante que tem ainda um ator que é bastante importante, que tem um documentário, inclusive, também sobre ele nos extras. Então, esse é o Coleção Filme Noir volume 12, aí completando aí mais de 70 filmes noir lançados pela Versátil ao longo dessa coleção. O outro lançamento do mês
é Slashers Volume 4. Já é o 4º volume do Slashers. Na capa vocês vão ver justamente o icônico, né? A icônica assassina do Comunhão. Comunhão é um filme que causou muita polêmica, também conhecido como Holy Terror, porque ele vai se ambientar no universo da Igreja Católica. Tanto que a trama chama Comunhão, porque justamente durante a primeira comunhão, uma menina é brutalmente assassinada na igreja. E aí se desenrola toda a trama, aí envolvendo desde questões católicas, questões religiosas, questões familiares. Um filme dirigido de maneira bastante estranha pelo Alfred Scholl, tem bastantes elementos bizarros ao longo do filme e uma violência bem explícita em certos momentos. É lembrado também pela presença, pela participação, mesmo que curta, da Brooke Shields, ainda bem novinha aí no Comunhão. Aqui, pela primeira vez, restaurado esse importante slasher dos anos 70. No mesmo disco, nós temos o Horário de Visita. O Horário de Visita é um filme slasher canadense, do Jean-Claude Lord, que tem como vilão, né? Isso daí eu não estou contando nenhuma novidade, vocês vão ver que o assassino já é mostrado logo de início, é o Michael Ironside, ele mesmo, o ator do Scanners, né? É um filme bem interessante, com uma trama bem sólida, que tem um subtexto, inclusive um subtexto feminista. Há um depoimento do diretor nos extras, com um suspense muito bem conduzido, que a gente fica acompanhando aí toda essa jornada desse psicopata extremamente violento, extremamente obcecado, com um problema com relação com as mulheres, né? No disco 2 nós temos o Trem do Terror, do Roger Spottswoode, que é um filme importante, é lembrado por quem gosta de slasher, por ser um dos slashers com a Jamie Lee Curtis, ela mesma, do Halloween, do A Morte Convida para Dançar. E aqui a trama vai se passar ambientada dentro de um trem, envolvendo, claro, fraternidade, né? A fraternidade estudantil. Aqui no caso é uma fraternidade masculina, né? No mesmo disco temos um outro filme de fraternidade, só que aqui é de sororidade, né? Da fraternidade feminina, o A Iniciação, tá? Que tem inclusive a atriz Vera Maio, já veterana, e é bem interessante, se passa numa loja de departamento, envolve essas jovens, aquela linha aí dos slashers, também versão restaurada. Isso é muito importante, todos os 4 filmes, versões restauradas, sem cortes, e ainda os extras com os cards. Então, um presentão para quem gosta de slashers. Aí, terminando o mês, nós temos o Vampiros do Cinema, volume 3, que traz também um recorte temático. Lembrando que o volume 2 nós trouxemos uma pergunta: o que fazer com um filme de vampiro no início dos anos 70? 4 diretores apontaram algumas respostas, né? Era justamente um recorte bem específico do início dos anos 70. Esse recorte agora do filme Vampiros no Cinema volume 3 é destacando as protagonistas, as vampiras. Então os 4 filmes são protagonizados por vampiras. Aí nós temos o primeiro, é o Vício, um belíssimo filme, um dos melhores filmes do Abel Ferrara, ele mesmo, né, do Vício Frenético. Nós tivemos a Caixa do Arte do Abel Ferrara. O Ferrara, ele na verdade subverte um pouco a forma do filme de vampiro tradicional, para mostrar, a fazer uma equiparação muito interessante entre o vampirismo e o vício em drogas. E toda uma relação com também a filosofia, a abjeção, porque é uma estudante de filosofia naquele mundo acadêmico, das vaidades acadêmicas, que está preparando o seu doutorado, que é Mordida, e entra nesse submundo vampiresco de Nova York. Uma fotografia em preto e branco muito contrastada, e um desenvolvimento de personagem muito bem feito, e a grande interpretação da Lee Taylor, e ainda Christopher Walken. O filme está restaurado, belíssima cópia, e ainda tem um ótimo documentário, que é um making of, feito recentemente pelo próprio Abel Ferrara, contando aí toda a história da produção. Então é um grandíssimo lançamento, também conhecido como Os Viciados, o filme, né? Aí, Os Viciosos, né? No mesmo disco, nós temos A Noiva Ensanguentada, né, que é uma adaptação do Vicente Aranda, um diretor espanhol, para o famoso novela vampiresca Carmila, a Vampira de Karnstein, do Joseph Sharon de Le Fanu, que é um famoso, um dos relatos vampirescos do século XIX, que traz, inclusive, todo um subtexto lésbico. Nesse filme,
A questão da Carmila é muito interessante porque é um filme bastante bizarro, que ele vai explorar a questão, esse conto por uma ótica feminista. É um filme com um subtexto feminista muito forte, que subverte várias situações que nós esperamos num desenvolvimento dramático de um filme de vampiro, para colocar comentário social e toda a relação. Imaginar que o filme foi feito na Espanha, né? Aí tem toda a questão do franquismo, da repressão moral, do fascismo católico, extremamente machista, da época do Franco. Aliás, nos extras, nós temos um depoimento do Jonathan Rigby, que é um dos maiores especialistas em gótico no cinema, tem vários livros, em que ele fala quase meia hora explorando todas essas questões. Mas veja um filme que é um filme que realmente vai te surpreender, esse Noiva Ensanguentada, aqui na versão original, falada em espanhol, isso é bom destacar. No disco 2 nós temos A Maldição de Lemora, do Richard Blackburn, que é um filme lendário no meio indie americano, por ser um filme que representa uma vertente muito especial de quem estuda cinema gótico, literatura gótica, que é o Southern Gothic, que é o gótico do sul dos Estados Unidos. Então traz todo aquele caldeirão, quando o gótico chega nos Estados Unidos, tem a questão erótica ligada muito à questão religiosa. Lembrando que o sul é a região do Bible Belt, lá nos Estados Unidos, do cinturão da Bíblia, né? E aí nós temos uma menina que, na verdade, ela no profundo sul, ela foi, o pai é um gangster, e ela é criada por um pastor. Há toda uma relação mal resolvida dela com esse pastor, inclusive uma relação de desejo, né, sexual. E ela vai atrás do pai, que ela recebe uma carta, o pai vai parar numa cidade que é uma cidade de vampiros. Então ela vai para lá, há toda uma discussão aí com vários símbolos religiosos, é um filme bastante interessante e bastante gótico, né? E raríssimo, aqui numa versão restaurada sem cortes. E fechando a coleção, nós temos o filme As Filhas de Drácula, que é do José Ramón Larraz, aquele diretor de exploitation, diretor espanhol, que vai atuar na Inglaterra nos anos 70, fazer o filme Sintomas, que esteve na coleção Obras-Primas do Terror, e fazer esse. Ele é realmente um filme erótico de vampiro, com bastante sexualidade, há toda uma relação da libido com desejo sexual e desejo por sangue. São duas vampiras que elas ficam numa propriedade gótica, lá no interior da Inglaterra, elas ficam pedindo carona nas estradas e elas alvejam justamente os homens. Elas veem roupas sexuais, os homens pensam que vão ter uma transa fácil, acompanham elas até o castelo onde elas moram e elas transam inicialmente com eles e depois os vampirizam e os matam, né? Então é um filme que liga bem sexo, violência, eros e thanatos, com bastante sangue e bastante sexo. Filme bem interessante do José Ramón Larraz, que também era inédito e saiu a primeira vez em DVD. Então esse é o pacote de dezembro, que já começou a ser entregue inclusive em novembro. Aí nós temos, e é importante aqui eu quero fazer nesse canal Versátil, convidar vocês a comprar no nosso site, tá? versatilhv.com.br. Isso é fundamental agora, inclusive com essa crise das livrarias, que está difícil de fazer a distribuição dos DVDs da Versátil em outras livrarias. Então peço que vocês comprem no nosso site e lá vai ter um produto exclusivo que vai ser entregue antes do Natal, que é o Despertar dos Mortos, do Romero, ele mesmo, que só tinha saído em Blu-ray numa edição exclusiva para a Cultura. Agora nós estamos lançando em DVD, luva reforçada, com estojo, com 2 DVDs e 2 cards. O disco 1 traz a versão estendida, aquela de 189 minutos, que tem bastante gore. O disco 2, igualzinho o disco 2 que acompanhou a edição exclusiva que tinha o BD, que era o BD no disco 1 e o DVD no disco 2. Ela traz a versão editada pelo Romero, que é a versão zombie, a versão que foi distribuída na Itália, e ainda 75 minutos de extras, com vários documentários, depoimentos, e é um pacote muito bom. Quem não comprou o BD, vale muito a pena aí comprar agora essa edição em DVD. Quem comprou e é completista, adora o Romero, adora esse filme que é icônico no gênero de zumbi, vale a pena pelos 2 cards, inclusive, que são 2 cards inéditos, lembrando que a edição em BD, ela tinha apenas o pôster. Então é isso, muito obrigado e até 2019.